Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pressurizada. Aqui é aquele nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultados com segurança. Claro, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre qual a melhor toxina botulínica para se trabalhar. Nesse episódio, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as características e as diferenças entre as 7 toxinas botulínicas disponíveis no nosso mercado. E isso não significa que não existam mais do que 7 toxinas, existem muito mais do que isso ao redor do mundo. Porém, essas 7 marcas são as que são reguladas aqui no Brasil, ou seja, aquelas que possuem registro na Anvisa. E, gente, dominar esse assunto, entender as diferenças de cada toxina, o que ela tem, o que ela não tem, qual é o peso molecular, enfim, tudo isso vai te ajudar. Primeiro, numa escolha mais assertiva da sua toxina para cada caso, vai evitar intercorrências, como, por exemplo, reações alérgicas, migração da toxina, entre outras, vai melhorar os seus resultados e vai, claro, te aproximar ainda mais dos R$ 20.000 de faturamento, ok? E para quem não sabe, a toxina botulínica, ela na verdade é um medicamento, gente, que é muito utilizado aí de forma terapêutica. Em que, né? Em patologias neuromusculares, em espasmos, em estrabismo, em tipos de paralisias, em enxaqueca, em ATM também, né? E, inclusive, ela é utilizada para auxiliar algumas cirurgias, né? Dos músculos internos, onde ela faz ali, né, a paralisação de movimento. Enfim, a toxina botulínica, na verdade, ela é uma neurotoxina e ela é, sim, um medicamento. E olha que engraçado isso daí, né? Porque através do uso da toxina botulínica como medicamento para estrabismo, que foi descoberto um efeito colateral, o qual nós utilizamos amplamente na estética. Então, gente, foi, né, detectado que o uso da toxina botulínica de forma terapêutica causava paralisação de determinados músculos e, com isso, diminuía as rugas dos pacientes. Olha que incrível, né? E por que diminuía as rugas dos pacientes? Claro, porque se eu tenho uma quebra dérmica, se eu tenho uma ruga dinâmica que é gerada pelo excesso de movimentação dos músculos, quando eu diminuo essa movimentação dos meus músculos, o que acontece? Naturalmente, eu começo a diminuir aí essa quebra dérmica. E foi exatamente isso que foi observado, né, entre os médicos, e aí começou-se os testes para utilizar a toxina botulínica, obviamente numa dosagem adequada, numa diluição adequada para o uso na estética. Muito legal isso daí, né? E hoje nós temos a toxina botulínica aí trabalhando a nosso favor dentro da estética. E se por um acaso você é uma profissional que você pensa que todas as toxinas botulínicas, ao final das contas, são iguais e você é daquelas que escolhe pelo preço, eu vou te convidar a você ficar até o final desse episódio e eu vou te mostrar que não é bem assim. Existem características, existem diferenças muito importantes e que a gente precisa dominar isso completamente. Por quê? Porque se você não dominar isso, realmente você não vai chegar aos 20K de faturamento. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Então, por exemplo, uma profissional que não conhece, né, a farmacocinética da toxina botulínica. O que é a farmacocinética, doutora? É o peso molecular, são as estruturas dela, né? Como que ela vai se comportar. Então, tudo isso você precisa saber.
Ou então, se você negligencia as contraindicações do paciente. Eu tenho determinados pacientes que têm indicações para determinadas toxinas botulínicas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, né? Ou se você é uma daquelas profissionais que compra pelo preço. Então, eu vou comprar qualquer toxina, depende aí do laboratório que estiver fazendo a promoção naquele mês, tá? Ou mesmo você usa as mesmas dosagens e a mesma diluição para todas as marcas de toxina botulínica. Então, se você está agindo desse jeito, se você está atuando desse jeito no mercado, eu vou te dizer que você está muito longe de atingir tanto a excelência e também os 20K. Mas agora eu quero te ensinar tudo o que você precisa saber para, de fato, você desenvolver um trabalho muito adequado para que você entregue muito mais resultado para o seu paciente e, claro, que você fature R$ 20.000 por mês aí, utilizando essa técnica maravilhosa, tá bom? Então, corre lá, já pega o seu caderno, pega a sua agenda, pega a sua caneta, porque a gente vai começar aqui e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre essas 7 toxinas botulínicas presentes no Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Quais são as marcas comerciais que nós temos no mercado brasileiro? Quais são as toxinas botulínicas que eu tenho disponíveis aqui e que são reguladas pela Anvisa? Então vamos lá? Começamos pela famosa Botox da Allergan. Depois nós temos quem? Prosigni, nós temos Botulift, Botulin, Xeomin e nós temos a Nabota. E também nós temos a Dysport. Então, essas são as 7 toxinas botulínicas que nós temos aqui no Brasil. Cada uma delas é produzida por uma fabricante diferente e ela, claro, tem variação aí na formulação dela e também no processo de produção. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Começando pelo peso molecular. Vamos entender aqui. Quando eu falo de toxina botulínica, eu estou falando de uma neurotoxina. Essa neurotoxina ela é formada por 2 cadeias, uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Uma de 50 quilodaltos e uma de 100 quilodaltos. Então, essas 2 cadeias unidas, elas formam 150 quilodaltos. E agora eu vou te dar a seguinte informação. A toxina botulínica Botox, por exemplo, ela tem um peso molecular de 900 quilodaltos. E aí você me pergunta, doutora, mas como assim? Você acabou de me dizer que as 2 cadeias da neurotoxina pesam 150 quilodaltos, correto? Corretíssimo. E por que que ela tem um peso de 900? Porque ela tem um complexo proteico. Então, olha só, isso é o que? A estrutura dessa toxina. Ela tem um complexo proteico, que, por sua vez, o peso do complexo proteico com a neurotoxina vão somar 900 quilodaltos, tá? E quando a gente fala, né, de todas as toxinas, nós vamos ter variações de pesos moleculares. E elas vão variar entre 150 quilodaltos, que é, por exemplo, o peso da Xeomin, até 900 quilodaltos, ok? Então, elas vão variar entre isso. Tem algumas que são mais similares, um pouquinho mais pesada, outras são um pouquinho mais leves, perfeito? Bom, o que que influencia esse peso molecular? Por que que eu preciso entender sobre isso, né? Primeira coisa, difusão e área de dispersão. Então, a taxa de difusão e a área de dispersão da toxina botulínica, ela vai variar de acordo com o peso molecular, tá? Alguns podem ter mais difusão mais ampla e cobrir uma área maior, mais extensa quando injetadas, enquanto outras podem ter uma difusão mais limitada. E isso pode influenciar a técnica de aplicação e a dosagem utilizada, né, em diferentes áreas do rosto, ok? Da face. Então, vamos entender um pouquinho mais. Quando eu falo de difusão, né, geralmente as toxinas botulínicas com peso molecular mais baixo, que são as de, por exemplo, 150 quilodalto, elas tendem a ter uma capacidade de difusão maior na pele. O que que significa? Significa que elas são mais leves, então elas
se espalham com mais facilidade, ok? Então, elas são mais amplamente difusas ali a partir do ponto de injeção. Então, vamos dizer o seguinte: se eu faço uma injeção aqui, nesse local, ela vai ter uma cobertura mais ampla, tudo bem? Por outro lado, uma toxina com peso molecular mais alto, como por exemplo de 900 kilodaltons, pode ter uma difusão mais limitada. É como dizer, gente, que ela é um pouco mais estável, ela é mais pesada, então ela tem uma difusão mais limitada. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro para vocês, tá? Imagine o seguinte, que eu estou aqui com um copo d'água e eu estou aqui com um copo de um iogurte mais denso, ok? Se eu jogar o copo d'água de uma altura determinada, né, do chão, a água vai se espalhar. Se eu pego aquele copo com iogurte que é mais denso e viro ele no chão na mesma altura, né, na mesma distância que eu estou do copo d'água, o iogurte ele vai cair no chão, mas ele vai se espalhar menos. Por quê? Porque ele é mais denso, ele é mais pesado. A água, por ser mais fluida, ela vai ter ali uma espalhabilidade maior. Exatamente isso o que acontece com essa diferença, né, de peso molecular. Uma outra diferença também que normalmente as toxinas que têm peso moleculares mais baixo, elas levam um período menor, mais curto para ter o efeito de ação dela. Enquanto as toxinas com pesos moleculares mais altos podem demorar mais tempo de início da ação. Então, por exemplo, eu faço a aplicação de uma toxina botulínica de 150 kilodaltons, rapidamente, normalmente 48 horas, eu já tenho o início do efeito da toxina botulínica. Quando é uma toxina botulínica mais pesada, essa toxina ela leva mais tempo para paralisar o músculo, ok? No meu caso, gente, eu já experimentei muitas toxinas botulínicas, né? Diferentes, e tem algumas em mim que ela só vai travar o meu músculo de fato no 14º dia. Teve uma vez que aconteceu comigo que eu já estava até desistindo. Eu falei, meu Deus, essa toxina não funcionou, não funcionou. E aí eu falei, com 15 dias eu vou ter que aplicar outra, ou vou ter que aplicar tudo de novo. No 14º dia, eu dormi, quando eu acordei no 15º dia, eu estava completamente paralisada, nem eu acreditei, né? E por outro lado, tem outras que eu utilizo e que rapidamente, 48 horas depois, eu já estou sentindo, né, os meus músculos paralisarem. Então, isso daí acontece também, pode acontecer nos pacientes, ok? Então, é uma informação bem importante para você. Por isso que eu sempre falo, gente, não façam revisão de toxina botulínica antes de 15 dias, porque tem paciente, como já aconteceu comigo, que só vai travar no 15º dia. Ok? Então, nunca façam revisão antes, porque você pode ter ali, né, um falso resultado, tá bom? Outra coisa, gente, a dispersão e a especificidade, né? Então, devido a essa diferença de peso molecular das toxinas, podem ter diferentes capacidades de se ligar a receptores específicos na pele, e isso também pode afetar sua especificidade de ação, direcionando-se assim para determinados músculos e estruturas. No nosso caso, tá, da estética, a gente não tem tanto problema em relação a isso. Todas as toxinas botulínicas têm um efeito muito bom na estética, mas quando a gente fala de um tratamento terapêutico, pode existir essas preferências aí, né, que fazem parte da farmacocinética da toxina, ok? Algumas toxinas, inclusive, podem ter afinidade maior por certos tipos de receptores, resultando em uma ação mais direcionada. Então, isso daí fica para o uso terapêutico e não o nosso uso na estética, tá? Só a título de conhecimento aí para vocês. Outro ponto muito importante que a gente precisa ver, né?
dosagem e unidade. Então, é importante a gente notar que nós temos 7 marcas aqui no Brasil e elas possuem pesos moleculares diferentes e também possuem unidades diferentes. E aí é que tá a grande pegadinha, né? Se eu tenho unidade diferente, isso quer dizer que eu preciso ter dosagens diferentes, ok? Então, a diferença do peso molecular não deve ser o único fator considerado para determinar a dose adequada do nosso tratamento. A gente também precisa estar muito atenta em relação às unidades, tá bom? Então, elas precisam ser ajustadas de acordo com as características do produto específico, das recomendações do fabricante em relação à reconstituição e, claro, também em relação às unidades. Então, agora vamos falar especificamente aqui das unidades. Aqui no Brasil, nós temos 2 tipos de unidades. Então, vamos lá. Quando eu falo da toxina botulínica, né? Botox, Botulift, Botulin, Prosigna, Xelmin e Nabota, eu estou falando de toxina botulínica que utiliza as unidades que nós chamamos de unidades internacionais. Tudo bem? É aquela UI. Perfeito? Então, se eu vou utilizar, por exemplo, né? Vou fazer a mesma diluição e imagine que eu vou utilizar a toxina Botox, então eu vou aplicar aqui, vou dar um exemplo, tá, gente? Imagine que eu vou aplicar 5 unidades da toxina Botox no meu músculo prócero. Tudo bem? Ok. E aí, eu vou utilizar, então, ao invés da toxina Botox, eu vou, por exemplo, utilizar a toxina Dysport. A toxina Dysport, ela é a única no Brasil que não trabalha com a mesma unidade da Botox e das outras 5, ok? Então, são 6 aí dessas, né, que trabalham com a mesma unidade, são medidas com a mesma unidade. A Dysport, por sua vez, ela tem uma unidade própria, que nós chamamos de SPIUD, ok? Ou unidades europeias também pode se chamar em alguma literatura. E aí, qual é a diferença? Quando nós vamos ver na literatura, a literatura nos mostra que a potência da Dysport em relação à Botox é mais ou menos entre 2,5 unidades a 3 de Dysport para 1 de Botox, ok? Então, isso quer dizer que, vou arredondar para 3. Se eu aplico 5 unidades aqui no meu prócero da toxina Botox, ou da Botulift, ou da Nabota, eu deveria aplicar 15 da Dysport. Então, é dizer que, para eu ter a potência de 1 unidade da Botox, eu preciso utilizar 3 da Dysport, ok? Então, se eu utilizo 5 unidades aqui da Botox, se eu for utilizar a Dysport, eu devo colocar 5 vezes 3. Então, eu vou utilizar 15 unidades, corrigindo, 15 unidades da Dysport, ok? Então, eu vou colocar 15 unidades da Dysport, eu vou gastar muito mais produto? Não, porque a Dysport também já vem com mais unidades para poder compensar isso daí. Então, por exemplo, a gente tem um frasco de 100 unidades, por exemplo, da Botox, que você realiza determinada quantidade de procedimento, ok? O frasco da Dysport, que vai equivaler aproximadamente desse de 100 unidades, é o de 300 unidades da Dysport. Agora, o que não pode acontecer é você utilizar 5 unidades da Botox e utilizar os 5 unidades da Dysport e achar que a Dysport vai render mais. Aí não vai ter o efeito adequado. Por quê? Porque se eu preciso de mais unidades para ter a mesma potência, eu preciso fazer essa equivalência. Então, gente, é um pouquinho complicado mesmo, mas quem trabalha com a Dysport tem que seguir à risca
as unidades da Disport. E eu vou dar um conselho aqui para vocês, tá? Eu vou dar uma recomendação, na verdade. Não faça essa comparação no momento de vocês aplicarem. Somente siga a tabela da Disport. Essa comparação que eu fiz aqui é só a título conceitual, para você entender o conceito de diferença das unidades. Mas no momento da prática, e é como eu ensino nas minhas formações, né, de toxina botulínica, você deve seguir exatamente a tabela da Disport e aí você não vai ter nenhum tipo de problema. Você vai conseguir fazer a dosagem adequada, você vai conseguir fazer a reconstituição adequada e, claro, vai ter um resultado muito, muito bom. Além do que, a Disport é uma excelente toxina botulínica, tá bom? Então, só para deixar claro aqui, essa comparação eu fiz a título conceitual, para que você possa entender, né, como é que funciona isso daí. Mas na prática, a gente usa uma tabela isolada da Disport, porque se a gente for fazer essa comparação ali no momento da prática, a gente acaba errando. Tudo bem? Maravilha. Outro ponto que a gente precisa abordar aqui entre as diferenças, né? É a estabilidade e a conservação da toxina botulínica. Gente, a estabilidade, a forma de conservação da toxina também pode variar e muito entre as marcas comerciais, né? Alguns produtos podem exigir, por exemplo, refrigeração constante, né? Enquanto outras não precisam. Então, aqui eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos uma única marca que não requer refrigeração até o momento da sua abertura, que é a marca Xeomin. Então, a Xeomin, ela veio com essa proposta de facilitar a logística, de facilitar o armazenamento. Então, quando a gente compra a Xeomin, ela chega para a gente através de uma transportadora normal, na temperatura ambiente, e ela só requer refrigeração a partir do momento que eu abro e que eu faço a reconstituição dessa toxina. Então, essa toxina ela é muito interessante nesse sentido, e principalmente, né, para profissionais que não moram, que não vivem em grandes centros. Então, que vive um pouco mais afastado, que, por exemplo, o aeroporto que chega, né, precisa ainda ir por um transporte terrestre. Então, isso é bem interessante em relação à Xeomin, isso daí facilita muito, né? As outras, porém, não. As outras, elas já são produzidas e a partir da produção delas, elas já requerem uma refrigeração. Então, o próprio fabricante, o distribuidor, precisa ter um local adequado de refrigeração e toda a logística que é feito desde o centro de distribuição até chegar nas mãos do profissional, ela deve seguir uma refrigeração. No momento que você as recebe, como que elas vêm então, doutora? Elas vão vir acondicionada dentro de um isopor, toda protegida com placas de Gelox, que são aquelas placas próprias, né, que elas aguentam ali em torno de 24 horas mais ou menos, né, refrigeradas ali. Assim que você recebe, você retira ela dali e já encaminha, já faz o armazenamento dessa toxina direto para a sua geladeirinha do seu consultório, que não pode ser a mesma geladeira de alimentos, não pode ser a geladeira lá da Copa, né? Não, você precisa ter uma geladeira ou um frigobar específico para o medicamento, tá, gente? Isso daí é uma norma, é uma instrução, inclusive da vigilância sanitária. Então, se por um acaso você está guardando junto com a alimentação, então já corrija isso daí, porque não é a forma adequada de você refrigerar, tá bom? E aí, em relação, né, à validade desse produto, a estabilidade dele. Quanto
tempo depois de aberto, doutora Adriana, eu posso manter essa toxina botulínica? Isso também vai variar de acordo com as marcas. Então, nós temos hoje, né, marcas que vão apontar lá 8 horas. 8 horas que ela vai se manter aberta, outras 24 e outras até 72 horas. Aí você pode estar me perguntando, doutora Adriana, mas olha só, eu vou abrir uma toxina botulínica, por exemplo, vou fazer um paciente, o paciente vai voltar depois de 15 dias. E aí eu vou ter que abrir uma outra toxina botulínica, caso seja necessário algum retoque. Eu já conversei bastante sobre isso, né, com vocês, mas agora eu vou explicar uma vez mais. Então vamos lá. Quando os laboratórios, né, eles determinam o tempo, as horas de conservação dessa toxina aberta, eles querem dizer que eles garantem a potência máxima dessa toxina durante aquelas horas. É dizer, por exemplo, uma toxina na qual o laboratório indica lá, né, que após aberto manter somente 24 horas. Quer dizer que se eu abro aquela toxina e aplico ela naquele momento, ela tem 100% de potência. Depois de 24 horas, ela continua com 100% de potência. Se eu aguardo 48 horas, ela já não tem mais 100% de potência. O laboratório não garante mais. Mas aí quer dizer que essa toxina não funciona mais, eu tenho que jogar ela fora? Não, não significa isso. Significa que a potência dela está diminuindo. A cada dia que passa, a potência dela diminui mais ainda. Isso quer dizer que, quando a sua paciente voltar depois de 15 dias, posso utilizar a mesma toxina para fazer um retoque caso seja necessário? Pode. Na prática clínica, pode. Porém, você vai precisar aumentar o número de unidades a ser colocada. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a sua paciente veio depois de 15 dias e você precisou fazer um retoque, por exemplo, aqui, olha, em um pedacinho do músculo que não paralisou. Normalmente, se fosse em uma aplicação normal, ali no mesmo dia, abrindo a toxina, você colocaria 2 unidades nesse ponto. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai colocar mais unidades. Aí você vai colocar 4 unidades. Por quê? Porque a sua toxina diminuiu de potência, ok? E aí, claro, né? Eu como profissional, eu como professora, educadora, eu sempre faço testes aí para trazer para vocês, né? E eu já fiz teste de até 6 semanas com a toxina botulínica aberta. Tá? E fiz a aplicação como teste. Obviamente, né, gente, deixar muito claro que não foi feito em paciente, que não foi cobrado, né? Claro, quando a gente faz teste, a gente pega ali, né, o parente, a gente pega ali, né, a mãe, a irmã, a sogra, né? E aí a gente faz esse teste. Então, eu fiz esse teste com um parente para poder saber se realmente ia funcionar. E sim, teve efeito. Teve durabilidade, doutora Adriana? Não, a durabilidade foi bem baixa. Durabilidade foi de 1 mês e pouquinho, tá? Mas eu fiz esse teste. Então, por quê? Porque a potência dela já estava mínima. Tudo bem? Então, é importante que vocês entendam isso daí, porque eu sei que tem muito profissional que fica preocupado. Olha, eu não tenho uma rotatividade, eu vou ter que abrir outro, né, para fazer o retoque. Na prática clínica, não é necessário. Obviamente que se depois de 1 semana você receber uma paciente para fazer um novo botox, você sim vai abrir uma nova toxina para fazer, tá? Mas se for somente um retoque de um pontinho ou outro, você pode fazer tranquilamente, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre perfil de segurança e, claro, eficácia, né? Embora
todas as marcas de toxina botulínica sejam muito seguras e eficazes quando utilizada corretamente, é possível, claro, que haja pequenas diferenças em relação ao perfil de segurança e eficácia entre as marcas comerciais. Então, é importante que os profissionais de saúde estejam familiarizados com as marcas específicas que estão utilizando, incluindo as indicações aprovadas, tá? Contraindicações, precauções e possíveis efeitos colaterais. E aqui, quando eu falo, né, perfil de segurança e eficácia entre as marcas, não é em relação à medicação, ao medicamento, à toxina, é em relação à aplicabilidade. E por que que eu tô falando isso, né? Vamos começar a falar aqui sobre contraindicações dos pacientes, né? Então vamos lá. Por exemplo, lembra quando eu falei da farmacocinética das toxinas botulínicas e eu falei sobre o complexo proteico? Então é o seguinte: imagine que eu aplique a mesma toxina botulínica para todos os pacientes e de repente eu tenho uma paciente ali que tem alergia, por exemplo, a ovo, a albumina. E aí? Como que eu vou fazer isso se eu estou aplicando, por exemplo, uma toxina botulínica que tem albumina no seu complexo proteico? Aí é que nós temos, né, que ver e estar familiarizado com as toxinas botulínicas, justamente para a gente garantir o quê? A segurança do nosso paciente. Nesse caso dessa paciente, eu preciso obrigatoriamente, né, escolher uma toxina na qual não tenha albumina no seu complexo proteico. Existe também aquelas pacientes que têm alergia a tudo. Ou então aquela paciente que já chega para você e fala assim: olha, eu apliquei tal toxina botulínica e eu tive uma alergia à toxina. Então aqui é importante a gente deixar claro o seguinte: a toxina, a neurotoxina, ela não vai causar uma reação alérgica. O que pode causar uma reação alérgica é o complexo proteico. E aí, doutora Adriana, o que eu faço? Você vai escolher uma toxina que não tem complexo proteico. E qual delas é? Aqui no Brasil, a gente tem a Xelmin. A Xelmin é a única toxina botulínica no Brasil que não tem complexo proteico, ok? Então, você pode utilizar ela nesse tipo de paciente. Perfeito? Ah, eu tenho uma paciente que tem alergia à albumina. Então, aí você vai escolher uma toxina que não tem albumina. Nesse caso, eu gosto de trabalhar com a Prosigna. A Prosigna eu posso trabalhar com pacientes que têm alergia à albumina. Então, gente, são informações que são muito importantes, né? E que aqui eu estou citando algumas delas, mas vocês precisam estudar a fundo cada uma delas. Dentro da minha formação, das minhas formações de toxina botulínica, eu explico uma a uma lá através das literaturas, então vocês têm tudo isso daí na mão. Então todas as minhas alunas têm isso aí na mão. E isso também está disponível aí nos livros, né, de harmonização facial, nos livros de toxina botulínica. Então você pode ter acesso a isso daí. E claro, você também pode pedir a literatura do próprio produto para os laboratórios. Então é muito importante você estar atenta em relação a isso no momento que você vai tratar o seu paciente com toxina botulínica, ok? Bom, agora vamos passar para outro ponto também bem importante, que é o quê? Monitoramento e observação durante todo o procedimento. E aí é naquele momento que a gente está ali, né? Mão na massa. Então, durante a aplicação, você precisa monitorar o seu paciente. Você precisa ficar ali atenta em busca de qualquer reação adversa que ele tiver, como por exemplo, dor excessiva, desconforto, qualquer tipo de reação alérgica que ele tiver e qualquer outro sintoma de complicação. Então, gente, eu, por exemplo, faço primeiro a primeira aplicação no paciente. Então, faço o primeiro músculo no paciente e estou conversando. E aí, tudo bem? Tá tranquilo? Sentiu dor? Não sentiu? Não, tudo tranquilo. Levezinho desconforto, perfeito, uma leve ardência, que é normal da toxina botulínica, coisa de 2, 3 segundos, entrou no músculo, acabou, ok? Faço outro e com calma, não gosto de aplicar
tudo de uma vez. Por quê? Porque eu estou observando qualquer tipo de reação que esse paciente tem. Porque, por exemplo, gente, se eu faço um ponto, estou conversando, estou observando. Segundo ponto. Terceiro ponto, se ele tiver uma reação alérgica muito forte, muito severa, já vai começar imediatamente. Então eu paro, eu suspendo na hora aquilo. Porque quanto menos eu injetar, no momento de uma reação, é melhor, né? Do que tem profissionais que aplicam rapidamente tudo e se der uma reação alérgica, não deu nem tempo de você ver essa reação alérgica. Então atenda ao seu paciente com calma. Vai fazendo pouco a pouco, vai observando, vai conversando com o paciente, tá tudo bem, tá tranquilo, porque erros podem acontecer. Eu vou contar um caso aqui para vocês, né, que já aconteceu eh, no meu ambiente, que foi a toxina ser diluída, ao invés de ser diluída com soro fisiológico injetável, foi diluída com glicose. Olha o perigo disso, né? E essa paciente, né, não recebeu a totalidade da toxina justamente porque o profissional que estava aplicando, ele teve essa cautela. Aplicou o primeiro ponto e notou na hora que a paciente sentiu muita dor e notou que gerou ali, né, uma reação imediata, uma hipiremia muito grande ali no local, coisa que não é normal da toxina. Então, imediatamente, né, foi suspenso e foi procurar o que aconteceu. Agora, você imagina se num caso desse, né, ocorre de fazer toda uma aplicação completa, os riscos que uma paciente poderia estar correndo, né? Então, eu presenciei isso daí e isso faz nos ver o quanto a cautela é muito importante, porque se você está num ambiente onde você tem ali uma equipe e se um profissional, por um acaso, comete um erro, esse erro, o segundo profissional ali, né, por onde passar isso daí, ele segura. E isso, gente, é muito legal porque é uma prática muito utilizada no ambiente hospitalar, né? O corpo de enfermagem, eles cuidam muito disso, né? Quando um faz uma coisa, o outro confere para que não haja erros, né? E se houver erro, que seja o mínimo possível, que seja revertido rapidamente, sem colocar a saúde do nosso paciente em risco, ok? Então, só para exemplificar vocês em relação a isso. E é sempre importante a gente estar atenta, claro, com a biossegurança e com todos os cuidados em relação ao que o nosso paciente está reagindo, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, outro ponto fundamental é a instrução, as orientações que nós vamos passar pós-tratamento para o nosso paciente, né? Então, após a aplicação, nós precisamos fornecer as instruções claras para os nossos pacientes. Quais são os cuidados que ele precisa tomar? E por que eu bato na tecla? Gente, tem que passar as informações de forma clara, porque para nós profissionais da saúde estética, é muito tranquilo isso, né? A gente já sabe de cabeça, mas para nosso paciente, que ele não é da área, ele é leigo, ele não sabe. Então a gente precisa sim passar isso com toda a cautela, com todo o cuidado. Eu gosto, inclusive, de entregar um papelzinho com todos os cuidados, né? Então, ali vai evitar exposição solar, evitar deitar nas primeiras horas, evitar pegar peso, atividade física nas primeiras 24 horas, né? Não utilizar nenhum tipo de maquiagem nas primeiras 24 horas, evitar filtro solar, fonte de calor. Às vezes, eu estou fazendo a aplicação de toxina botulínica, né? E antes de eu dar as instruções, a paciente já fala assim: ah, eu vou sair daqui, já vou para o salão fazer uma escova. E eu falo: não, não vai, eu ainda não te dei as instruções. E, mas não pode. Não pode. Então você não vai sair daqui, você não vai abaixar a cabeça, você não vai fazer uma escova, você não vai colocar secador no cabelo, né? Tudo isso pode influenciar. Inclusive o seguinte: cidades muito quentes, que a sua paciente termina de fazer a toxina botulínica no seu consultório e tá lá, né, geladinho, 21 graus, né? Aquele ambiente bom entre 18 e 21 graus ali. Quando a sua paciente sai de lá e se ela entrar no carro a 40, 50 graus, o carro fechado,
isso também pode influenciar, você sabia? Também pode influenciar. Então, é importante você pedir que a sua paciente fique um pouquinho mais, fique ali na recepção, uma meia hora, uns 40 minutinhos, né? Até que aquela toxina ali seja bem, como se diz, absorvida ali no seu músculo, para que depois ela já saia de uma vez aí tendo contato com o calor intenso, tá, gente? E isso daí muitas vezes a gente não vê, né, nas literaturas, mas é uma prática clínica que tem dado muito certo aí ao longo, né, dos meus anos aí de prática. E claro que eu passo todos esses pulos do gato aqui para vocês aqui no nosso podcast, tá bom? E é importante, além disso, esclarecer as dúvidas do seu paciente, ok? Entra em contato, fala com a paciente, olha, se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar um WhatsApp, não tem problema, estarei aqui te esperando, né? Porque às vezes a paciente não sabe, às vezes ela fala, olha, posso comer tal coisa? Ou posso fazer tal exercício? Enfim, e às vezes ela pode ficar um pouquinho na dúvida em relação a isso, tá? Então, esteja aberta para que a sua paciente possa recorrer a você. E isso, claro, vai te ajudar muito na fidelização da sua paciente, tá bom? Bom, agora é o último ponto e não menos importante. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é o quê? Os registros adequados. Gente, você precisa manter os registros completos e precisos de todos os procedimentos que você realizar no seu paciente, tá? E claro que a toxina botulínica é um deles. E nessas informações, que é o prontuário do seu paciente, você precisa colocar ali, né? As informações de qual toxina você utilizou, qual foi o lote, qual foi a validade dessa toxina, qual foi a data que você fez a diluição e qual foi a diluição que você utilizou para aquilo, né? Qual foi a técnica de aplicação que você utilizou, tá? E claro que quando a gente trabalha com as fichas de procedimento de toxina botulínica, normalmente, né, o ideal é que você trabalhe com aquela que você tem a carinha ali com os músculos, porque ali você vai fazer um mapeamento de onde você aplicou. Tá? Então, em todos os músculos ali, você vai colocar a quantidade de unidades que você aplicou naquele paciente. Por que que isso é tão importante? Porque quando esse paciente vier fazer a sua revisão, você vai saber quantas unidades você colocou lá, por exemplo, num corrugador, num orbicular dos olhos, né? E se deu ok, perfeito, você sabe que aquela quantidade ali é suficiente, aquela dosagem é suficiente para aquele paciente. Caso você tenha que fazer um retoque, você precisa corrigir ali. Por quê? Porque numa segunda vez que ela vier, você já vai aumentar a dosagem inicial dela, evitando assim um retoque no paciente, ok? Por quê? Porque o ideal de aplicação de uma toxina botulínica é que você não necessite fazer retoque, né? Então, você também não precisa desperdiçar toxina botulínica. Então, a minha instrução para as minhas alunas que eu vou passar aqui é o seguinte: sua paciente chegou pela primeira vez, então a gente vai utilizar o quê? Aquela referência de quantidade de toxina. A partir da revisão, você ajusta. Então, se deu certo, se já paralisou, se foi suficiente, ok. Você vai sinalizar que foi suficiente dentro do seu registro. E se não foi suficiente, você vai fazer a adição das unidades e você vai colocar ali também para que uma próxima vez você já faça a aplicação com a dosagem ideal para essa paciente, ok? É muito importante também nesse registro, gente, você ter lá registrado qualquer tipo de informação que o paciente te passa em relação a qualquer tipo de complicação ou qualquer outro evento adverso que foi observado, não só na aplicação, mas também depois da aplicação, depois que o seu paciente foi embora. Tudo isso
vai te ajudar muito a você acompanhar o seu paciente em uma evolução, que eu explico muito isso, né? Quando a gente começa a tratar um paciente com toxina botulínica, esse paciente ele vai evoluindo. A toxina botulínica vai evoluindo ali o efeito dela junto com ele, e você vai ver que ao longo dos anos como esse paciente vai melhorando as condições das rugas daquele local. Então isso é muito bom. Além disso, além do prontuário, é necessário que você faça todos os registros fotográficos e registros de vídeo. Como assim, doutora Adriana? Então vamos lá. No momento, né, do registro fotográfico, o paciente vai ter que fazer, né, aquelas caretas, vai ter que fazer a contração e você vai pegar naqueles momentos. E eu gosto também de fazer o vídeo. Então eu falo com o paciente, faz cara de bravo, o paciente faz cara de bravo, repousa, cara de assustado, repousa, sorrisão, paciente sorri e eu faço a filmagem, coelhinho e todas as regiões que você for aplicar, né? E aqui vale lembrar que a toxina botulínica é amplamente utilizada no terço superior, terço médio e terço inferior também, tá, gente? A gente também trata pescoço, terço inferior aí com a toxina botulínica, que nós chamamos inclusive de Nefertiti e tem um efeito maravilhoso. Então, gente, nesse episódio aqui você entendeu que cada toxina botulínica tem a sua característica, tem as suas diferenças, né? Passei aqui para vocês sobre diferenças de pesos moleculares, de complexo proteico, passei as diferenças de conservação, de estabilidade e agora o que você precisa fazer? Você precisa estudar as toxinas botulínicas separadamente, cada uma delas, que você já entendeu o conceito aqui, então vai na literatura ou escolha as toxinas botulínicas aí que você trabalha, né, que você quer trabalhar ou que você já trabalha e revise todas essas características dela e dessa forma você vai ter conhecimento suficiente para indicar a melhor toxina botulínica para o seu paciente, para a sua paciente, para que você não tenha nenhum tipo, né, de contraindicação, para que você não tenha nenhum tipo aí de reações alérgicas ou qualquer outro efeito aí indesejado, tá bom? Gostaram desse podcast? Se você está me assistindo pelo YouTube, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você gostou desse podcast aqui, o que você aprendeu de novo. E é o seguinte, se você tem algum tema que você queira que eu faça um podcast especialmente para você, coloca aqui nos comentários também que eu vou adorar ler aqui e quem sabe o seu tema pode ser o nosso próximo podcast, ok? Bom, nós vamos ficando hoje por aqui, mas claro que eu te vejo no próximo episódio do podcast Pressurizada. Um grande beijo e até lá!